Era um dia como qualquer outro no Tribunal de Justiça, mas ninguém sabia que aquela audiência seria diferente de todas as outras. Uma senhora idosa, de aparência frágil e roupas gastas, entrou na sala silenciosamente. O juiz, um homem rigoroso e impaciente, olhou para ela com desdém. Para ele, aquela mulher não passava de mais uma ré sem importância. Mas o que ninguém esperava era que aquela mulher guardava um segredo poderoso. Um segredo que, quando revelado, faria o próprio juiz perder as palavras e mudar para sempre. A manhã estava fria e chuvosa. As ruas da cidade pareciam um emaranhado de buzinas e passos apressados, enquanto as gotas d'água escorriam pelos vidros do imponente Tribunal de Justiça. Lá dentro, longe do caos da cidade, reinava um silêncio respeitoso e carregado de tensão. O juiz Henrique Vasconcelos, um homem de 58 anos, era conhecido por sua frieza e postura implacável no tribunal. Sua expressão era sempre a mesma, rígida, impaciente e levemente entediada. Ele não se emocionava facilmente. Para ele, a justiça era clara, objetiva, sem espaço para sentimentalismos. Ele folheava rapidamente os processos do dia, ajeitando os óculos sobre o nariz. Entre os casos a serem julgados, havia um, em especial, que lhe chamou a atenção. Caso 13.489. Ré, Laura Mendes. O nome não lhe dizia nada. Para ele era só mais um nome perdido em uma pilha de papéis. A porta do tribunal se abriu e a idosa entrou lentamente. Seus passos eram curtos e cuidadosos, como se cada movimento exigisse um esforço extra. Ela vestia um casaco antigo e um lenço azul cobrindo parte dos cabelos grisalhos. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas havia algo. Nos olhos dela, uma calma profunda, quase inabalável. Os olhares dos presentes foram imediatamente atraídos por ela. Nos bancos da frente, os advogados cochichavam entre si. Alguns trocavam olhares de deboche. A acusação contra a idosa era clara e direta: dívida não paga. Processo movido por um grande banco. Ela estava ali para responder por uma suposta falta de pagamento de um empréstimo feito há anos. O advogado da acusação, Rodrigo Esteves, um homem bem vestido e de postura arrogante, se levantou com um sorriso condescendente. Meritíssimo! A ré se recusa a pagar uma dívida que está em aberto há mais de uma década. A instituição financeira alega que já foram feitas várias tentativas de renegociação, sem sucesso. Estamos falando de uma soma significativa. O juiz Henrique Vasconcelos suspirou, fechando a pasta do processo com um estalo seco. Dona Laura Mendes, é verdade que a senhora se recusou a pagar sua dívida? A idosa levantou os olhos, devagar, e encarou o juiz. Não me recusei a pagar, apenas nunca soube dessa dívida. As palavras dela causaram um burburinho na sala. O advogado da acusação riu baixinho. Que conveniente. A ré está alegando que nunca soube. O que devia uma quantia tão alta? A idosa manteve a calma. Apenas quero entender de onde veio essa dívida. O juiz bufou e bateu o martelo na mesa. Dona Laura, a documentação da acusação é clara. Há extratos bancários, notificações enviadas, tentativas de contato. A senhora realmente espera que eu acredite que nunca soube de nada? Ele olhou para ela como se estivesse diante de alguém tentando enganá-lo. Se esse fosse o caso, por que a senhora nunca procurou contestar antes? Laura fechou as mãos sobre o colo. Seus dedos estavam gastos pelo tempo, finos e trêmulos. Porque ninguém nunca me chamou antes. O silêncio caiu sobre a sala. O juiz ajustou os óculos e encarou a mulher por um longo instante. Isso não faz sentido. A senhora recebeu as notificações. Eu nunca recebi nada. O advogado da acusação riu novamente e se virou para o juiz. Meritíssimo. A defesa parece estar baseada apenas em uma suposta ignorância dos fatos. Isso não isenta a ré de pagar o que deve. O juiz Henrique acenou com a cabeça. Concordo. Ele virou-se para Laura, já pronto para encerrar o caso com uma sentença desfavorável a ela,
Dona Laura, salvo se a senhora tiver alguma prova irrefutável. Sua dívida continua válida e a execução do pagamento será feita imediatamente. A idosa permaneceu em silêncio por um momento. Seus olhos vasculharam a sala, encarando as paredes, os rostos desconhecidos, a expressão dura do juiz. Ela então sorriu de leve. Foi um sorriso pequeno, discreto, mas o suficiente para fazer o juiz franzir o senho. Sabe, meritíssimo, é engraçado. O juiz se impacientou. O que é engraçado, Dona Laura? Ela inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando-o pela primeira vez. O senhor nunca foi bom em reconhecer rostos, não é? O juiz piscou. Ele sentiu um incômodo estranho, um frio repentino subindo pela espinha. O que está insinuando? A idosa sorriu um pouco mais. Eu me lembro do senhor, Henrique, mas o senhor não se lembra de mim. A sala ficou em silêncio absoluto. Os advogados se entreolharam, confusos. O juiz franziu ainda mais a testa. Do que está falando? Laura respirou fundo e se endireitou na cadeira, como se de repente tivesse voltado a ser a mulher forte que fora um dia. Eu fui sua professora. A frase ecoou no tribunal como um trovão. O juiz paralisou na hora. As pessoas ao redor se entreolharam, tentando entender se tinham ouvido corretamente. O advogado da acusação perdeu o ar de superioridade e agora olhava de um para outro, sem saber o que dizer. O juiz Henrique sentiu um peso esmagador no peito. Ele olhou para aquela mulher novamente. Dessa vez, não como uma simples ré. Dessa vez, ele a via como alguém que já fez parte da sua vida. E ele sequer se lembrava. Mas Laura lembrava. E agora ele não tinha mais certeza de que queria continuar aquele julgamento. O tribunal permaneceu em silêncio absoluto. O juiz Henrique Vasconcelos encarava a idosa à sua frente, sem conseguir esconder o incômodo. O que disse? Sua voz, antes firme e imponente, soou mais baixa do que o normal. A idosa manteve o olhar fixo nele. Eu fui sua professora, Henrique. As palavras dela ressoaram na sala de audiência. Alguns advogados franziram a testa trocando olhares. O murmúrio se espalhou rapidamente entre os presentes. O advogado da acusação pigarreou, incomodado com a pausa que aquilo estava causando. Meritíssimo, isso não tem relevância para o caso. A ré está apenas tentando desviar o foco da acusação, disse cruzando os braços, visivelmente irritado. O juiz não respondeu de imediato. Continuou encarando a mulher, como se tentasse enxergar além da pele marcada pelo tempo, além dos cabelos grisalhos, além das roupas simples que vestia. Havia algo naquela voz, algo familiar que o fazia sentir um aperto no peito. Laura manteve a calma. Eu me lembro de você, Henrique, muito mais do que você pode imaginar. O silêncio que tomou conta da sala de audiência era quase sufocante. O juiz desviou o olhar por um momento, recolocou os óculos no rosto e ajeitou os papéis à sua frente, como se aquilo pudesse lhe devolver a firmeza de... Antes, isso não vem ao caso. Estamos aqui para discutir uma dívida. A idosa assentiu levemente. Sim, estamos. Mas antes de me julgar, eu gostaria que o senhor se lembrasse de quem eu sou. O juiz apertou os lábios, desconfortável. Ela continuou. Eu fui sua professora quando você era um menino. Vi seu talento desde cedo. Vi suas dificuldades também. Henrique evitou olhá-la diretamente. Isso foi há muito tempo. Foi, mas o tempo não apaga. O que é verdadeiro. As palavras dela pareciam atravessar a barreira que ele havia construído ao longo dos anos. Henrique sentiu um nó na garganta. Não queria admitir, mas já começava a se lembrar. A mulher diante dele não era uma estranha. O advogado da acusação, impaciente, interveio. Meritíssimo, permita-me insistir que esse desvio da conversa não faz sentido. A ré possui uma dívida comprovada e deve pagá-la. Henrique respirou fundo. A defesa tem algo a acrescentar? Laura ergueu a cabeça. Eu não fiz esse empréstimo, meritíssimo. E se o senhor acredita na justiça, deveria ao menos olhar os documentos com mais atenção.
A acusação sorriu com sarcasmo. Isso é só uma tentativa de ganhar tempo. Há assinaturas, extratos, tudo está devidamente registrado. Laura não desviou o olhar. Eu não nego que meu nome está ali, mas posso afirmar que nunca assinei esse contrato. O juiz olhou novamente para os papéis à sua frente. Sentia-se estranho, como se o peso daquele julgamento tivesse se multiplicado. A idosa continuou. Durante toda a minha vida, ensinei crianças e jovens a serem pessoas justas. Dediquei anos a ensinar valores, integridade, responsabilidade. Muitos de meus alunos se tornaram advogados, médicos, professores. Ela fez uma breve pausa antes de continuar. E um deles tornou-se juiz. Henrique apertou as mãos sobre a mesa. Lembrou-se finalmente. Lembrou-se de uma mulher jovem, que acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Lembrou-se das tardes em que ficava depois da aula, tentando aprender o que parecia impossível. Lembrou-se do incentivo que recebeu, das palavras de apoio que ecoaram em sua vida por tanto tempo. A idosa diante dele não era apenas uma ré, era a mulher que, no passado, lhe dera a confiança necessária para chegar onde estava. Henrique afastou os papéis à sua frente, respirando fundo. Sentia-se sufocado pela própria postura fria e distante que cultivara por anos. Eu vou analisar os documentos novamente, disse por fim, em um tom mais brando do que qualquer um na sala esperava. O advogado da acusação bufou, insatisfeito. Meritíssimo, com todo respeito. Não há nada a ser analisado. Henrique o encarou com um olhar firme. Eu disse que vou analisar novamente. O murmúrio voltou ao tribunal. A idosa apenas manteve a expressão serena. Não sorriu, não comemorou. Apenas observava, sabendo que o homem à sua frente finalmente começava a enxergar a verdade. O julgamento ainda não havia terminado, mas uma coisa era certa. O juiz não olhava mais para aquela mulher da mesma forma. O tribunal permanecia em silêncio absoluto. O juiz Henrique Vasconcelos segurava os documentos com mais firmeza do que o necessário, tentando conter o desconforto que crescia dentro de si. Ele olhava para as assinaturas, para os registros bancários, para as notificações enviadas àquela mulher que agora sabia que um dia fora sua professora. Mas algo não parecia certo. Laura Mendes estava diante dele, de pé, a coluna ereta, os olhos firmes e serenos. Havia dignidade naquela mulher, uma dignidade que não combinava com a imagem de alguém que simplesmente teria ignorado uma dívida tão grande. Henrique folheou os papéis mais uma vez, tentando afastar qualquer emoção que o vínculo do passado pudesse estar lhe causando. Mas então ele notou um detalhe, um pequeno detalhe que passou despercebido. Ele pegou a primeira página do contrato e analisou a assinatura. Algo não estava certo. O advogado da acusação, Rodrigo Esteves, percebeu a hesitação do juiz e se adiantou. Meritíssimo, o que exatamente estamos esperando? A defesa claramente não tem nenhuma prova concreta, apenas alegações sentimentais. Henrique não respondeu de imediato. Pegou uma caneta e sublinhou uma parte do documento. Senhor Esteves, o senhor me assegura que este contrato foi assinado pela senhora Laura Mendes? Rodrigo cruzou os braços, exalando impaciência. Meritíssimo, é claro. Tudo foi validado pelo banco. Henrique ergueu o olhar para a acusação. Mas foi periciado? O advogado franziu a testa. Como disse, Henrique pegou outro documento e comparou as assinaturas. Sua voz soou mais fria do que antes. Eu perguntei se houve uma perícia oficial que confirmasse que esta assinatura é autêntica. Rodrigo abriu a boca para responder, mas hesitou. Henrique percebeu a insegurança na postura do advogado e continuou. Eu vejo aqui que a assinatura da senhora Laura Mendes, nesta suposta confissão de dívida, não condiz com outros documentos assinados por ela em anos anteriores. Há diferenças sutis, mas perceptíveis. O advogado da acusação riu,
balançando a cabeça. Meritíssimo, diferenças na escrita podem ocorrer com o tempo. Estamos falando de uma senhora idosa. É natural que a caligrafia mude. Henrique empurrou os papéis para a frente, apontando para um detalhe específico. Talvez, mas eu também vejo que este documento foi assinado em uma data em que, segundo registros médicos anexados ao processo, a senhora Laura Mendes estava hospitalizada. O murmúrio no tribunal aumentou. O advogado da acusação pigarreou. Isso não prova nada. Henrique se recostou na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Sua expressão agora era impassível, mas sua voz carregava um tom de autoridade inquestionável. O banco está alegando que essa dívida foi contraída de forma voluntária. No entanto, se a acusada estava hospitalizada e incapaz de assinar documentos nesse período, há uma possibilidade real de fraude. O advogado da acusação parecia cada vez mais desconfortável. Laura permaneceu em silêncio, observando tudo com a paciência de quem já esperou uma vida inteira para que a justiça fosse feita. Henrique voltou-se para a acusação. Senhor Esteves, por que essa informação não foi apresentada antes? O advogado limpou a garganta. Bem, meritíssimo, eu não tinha conhecimento desse detalhe específico. Mas ainda assim, isso não prova de forma definitiva que houve falsificação. Henrique suspirou e bateu o martelo sobre a mesa. Sendo assim, ordeno que uma perícia grafotécnica seja realizada imediatamente. Até que tenhamos um laudo conclusivo, a cobrança dessa dívida está suspensa. O tribunal explodiu em murmúrios. Rodrigo tentou contestar. Meritíssimo, isso não é necessário. Henrique o interrompeu com um olhar severo. É necessário, sim, afinal, estamos lidando com a possibilidade de uma injustiça grave. Laura sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela sala. Henrique a encarou novamente. Dessa vez, não havia arrogância em seu olhar. Havia respeito. A audiência estava longe de terminar, mas naquele momento, ele sabia que não podia mais tratar aquele caso como apenas mais um número em sua mesa, porque a mulher, diante dele, não era uma ré qualquer. Ela era a pessoa que um dia lhe ensinou o verdadeiro significado da justiça. O tribunal continuava em um burburinho tenso. A decisão do juiz Henrique Vasconcelos de suspender a cobrança da dívida e solicitar uma perícia grafotécnica havia mudado o rumo da audiência. A acusação, que antes parecia confiante, agora mostrava sinais claros de desconforto. Laura Mendes permaneceu em silêncio, apenas observando. Sua postura não era de quem comemorava uma vitória, mas de quem sempre soube que a verdade, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. O advogado da acusação, Rodrigo Esteves, respirou fundo e retomou a palavra. Meritíssimo. Enquanto aguardamos a perícia, gostaria de ressaltar que esse processo já passou por várias instâncias e nunca houve qualquer contestação anterior. A ré nunca compareceu a nenhuma das audiências anteriores. Henrique ergueu os olhos do processo e cruzou os braços. Senhora Laura, por que nunca respondeu às notificações? A idosa endireitou a coluna. Porque nunca recebi nenhuma. Rodrigo soltou uma risada irônica. Improvável, meritíssimo. Todas as notificações foram enviadas ao endereço registrado. Laura virou-se para ele, sem alterar o tom de voz. E qual endereço foi usado? O advogado revirou alguns papéis e leu em voz alta. Rua das Palmeiras, número 187. Laura manteve o olhar fixo nele. Eu não moro nesse endereço há mais de 15 anos. Henrique olhou imediatamente para a acusação. Se esse for realmente o caso, então estamos diante de mais uma irregularidade. Rodrigo folheou os documentos apressadamente, tentando encontrar alguma justificativa. Bom, pode ter sido um erro burocrático, um erro conveniente, interrompeu Henrique. O advogado hesitou, mas decidiu não continuar contestando. O juiz suspirou e fez um gesto para que o oficial do tribunal trouxesse a análise preliminar da perícia.
O laudo inicial já estava em mãos, e ainda que os exames completos levassem mais tempo, os peritos conseguiram uma primeira conclusão sobre a assinatura contestada. O oficial entregou o documento ao juiz, que o leu com atenção. Seu rosto permaneceu impassível, mas internamente ele sentiu um aperto no peito. Ele ergueu o olhar para a sala e anunciou com firmeza: de acordo com a análise inicial da perícia grafotécnica, a assinatura presente no contrato de confissão de dívida não pertence à senhora Laura Mendes. O impacto da revelação foi imediato. O murmúrio se transformou em expressões de choque. Laura fechou os olhos por um instante, permitindo-se absorver aquela confirmação. Ela sabia que não havia assinado aquele documento, mas ouvir a validação oficial da perícia era como finalmente enxergar uma luz depois de anos de escuridão. Henrique Vasconcelos sentiu o peso do momento. Ele, que tantas vezes assinara sentenças sem hesitação, agora estava diante de um erro judicial que quase arruinou a vida de sua própria professora. Ele apertou os lábios e voltou-se para Rodrigo. Esteves. Senhor Esteves, diante dessa evidência, o banco deseja reconsiderar sua posição? O advogado tentou manter a compostura, mas o suor em sua testa denunciava sua tensão. Meritíssimo, eu precisaria consultar meus clientes antes de qualquer decisão final, mas... Henrique bateu o martelo com força. A dívida está oficialmente anulada. Os murmúrios voltaram, mas agora com um tom diferente. Não havia mais incerteza, apenas uma onda crescente de aprovação. Laura fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Henrique continuou. Além disso, recomendo que o Ministério Público seja acionado para investigar a responsabilidade dessa fraude. Rodrigo abaixou a cabeça, sabendo que qualquer tentativa de contestação seria inútil naquele momento. Henrique voltou-se para Laura Mendes. Pela primeira vez naquela audiência, ele a olhou não como um juiz olhando para uma ré, mas como um homem olhando para alguém a quem devia mais do que podia expressar. Senhora Laura, me desculpe. A idosa sorriu de leve, sem qualquer traço de rancor. Você não precisa se desculpar, Henrique. Você fez a coisa certa. Henrique sentiu um nó na garganta, mas não permitiu que sua emoção transparecesse. A mulher que, décadas atrás, lhe ensinou o que era, justiça tinha acabado de lhe ensinar de novo. O tribunal começou a se esvaziar lentamente. Os murmúrios que antes enchiam a sala agora se dissipavam à medida que advogados, funcionários e espectadores seguiam seus caminhos. Laura Mendes permaneceu de pé, ainda processando tudo o que havia acontecido. Durante anos, ela carregou o peso daquela injustiça, tentando provar sua inocência sem ser ouvida. Agora, finalmente, a verdade estava diante de todos. Henrique Vasconcelos observava a cena com um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia culpa. Durante décadas, ele se orgulhara de sua frieza, de sua imparcialidade, de sua habilidade de decidir casos com base apenas nos fatos. Mas agora ele se perguntava quantos outros erros como aquele poderiam ter passado despercebidos. Ele tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Senhora Laura, ela se virou para ele. Henrique hesitou. Não sabia bem como dizer o que precisava ser dito. Eu não esperava que um dia nos encontraríamos assim. A idosa sorriu suavemente. Nem eu, Henrique, mas a vida tem um jeito curioso de nos colocar de volta nos trilhos quando desviamos demais do caminho. Ele assentiu, sem saber como responder. Rodrigo Esteves, o advogado da acusação, ainda estava no fundo da sala, fechando sua pasta de documentos. Sua postura denunciava a derrota. Laura o observou por um instante antes de falar. Eu poderia processar o banco por isso, não poderia? Rodrigo levantou os olhos, apreensivo. Henrique cruzou as mãos sobre a mesa. Sim, você tem um caso sólido de fraude e danos morais. A idosa ponderou por um momento. Farei isso, não por vingança, mas para garantir que isso não aconteça. Com mais ninguém.
O juiz assentiu. É o certo a se fazer. Laura se virou e caminhou até a porta, sem pressa. Henrique sentiu um impulso repentino e a chamou. Senhora Laura. Ela parou e olhou por cima, do ombro. Ele pigarreou tentando encontrar as palavras certas. Eu só queria dizer que, sem a senhora, eu não estaria aqui. Ela sorriu. E eu espero que agora que está aqui, Henrique, você se lembre do motivo pelo qual começou. Ele segurou o ar por um momento antes de assentir lentamente. Laura saiu, caminhando com passos calmos. Henrique ficou sozinho na sala de audiência, sentindo um peso diferente no peito. Um peso que não vinha da responsabilidade de julgar, mas da necessidade de se tornar um juiz melhor do que havia sido até agora. Henrique Vasconcelos permaneceu sentado no tribunal vazio. O silêncio da sala, que tantas vezes fora reconfortante para ele, agora parecia carregado de perguntas que ele nunca havia se permitido fazer. Ele sempre acreditara que era um juiz justo, um homem da lei, que decidia com base em provas e argumentos sólidos. Mas, se não fosse pela coragem daquela mulher de enfrentar um sistema que tantas vezes a ignorou, ele teria cometido uma das maiores injustiças de sua carreira. A porta do tribunal se abriu e o oficial de justiça entrou. Meritíssimo! O senhor tem outra audiência agendada em 30 minutos. Henrique não, respondeu de imediato. Ele olhava para a mesa à sua frente, para os documentos empilhados, para o martelo que tantas vezes bateu sem hesitar. Cancele minha agenda por hoje. O oficial hesitou. O senhor tem certeza? Henrique se levantou. Sim, preciso resolver algo. Ele saiu da sala sem olhar para trás. O juiz dirigiu até um bairro distante do centro. Fazia anos que ele não pisava ali, mas cada rua parecia trazer de volta um pedaço da infância que ele passara tanto tempo tentando esquecer. As ruas eram estreitas, com casas simples e crianças brincando nas calçadas. Algumas mulheres varriam a entrada de suas casas, conversando entre si. Henrique estacionou o carro e caminhou até uma escola. Antiga, a fachada estava desgastada, a pintura desbotada pelo tempo, mas a placa ainda estava ali. Escola Municipal Paulo Freire. Ele respirou fundo antes de entrar. No corredor, os sons de crianças rindo e carteiras sendo arrastadas pelo chão ecoavam pelos corredores. Uma mulher mais jovem, provavelmente uma coordenadora, veio recebê-lo. Posso ajudar? Henrique olhou ao redor, tentando absorver o ambiente. Eu estudei aqui há muito tempo. A mulher sorriu. Então seja bem-vindo de volta. Henrique continuou, caminhando, seus olhos buscando algo que ele nem sabia se ainda existia. Foi quando ele viu uma sala no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Ele entrou devagar. As carteiras estavam organizadas de forma simples. O quadro negro tinha marcas de giz mal apagadas. Na prateleira ao fundo, pilhas de livros infantis, coloridos e gastos pelo tempo. Henrique olhou ao redor, sentindo um nó na garganta. Aquela era a sala onde Laura Mendes lhe ensinara a ler e escrever. Ele se aproximou do quadro e passou a mão sobre a madeira gasta da mesa do professor. Ali, ele sentara inúmeras vezes, ouvindo palavras que moldaram o homem que ele se tornaria. Ele fechou os olhos por um instante. A voz de Laura ecoava em sua mente. Você tem inteligência, você só precisa acreditar. Henrique abriu os olhos, respirou fundo e saiu da sala. Ele sabia o que precisava fazer. Henrique Vasconcelos deixou a escola com passos lentos, sentindo cada memória se fixar nele de uma maneira que nunca havia permitido antes. Ele passou a vida julgando os outros sem olhar para trás, sem lembrar de onde veio. Mas agora, com a lembrança de Laura Mendes viva em sua mente, ele sabia que não poderia mais continuar sendo o mesmo juiz que fora até aquele dia. De volta ao tribunal, ele se sentou em seu escritório e abriu uma gaveta antiga. Entre canetas e papéis esquecidos, puxou um pequeno envelope amarelado pelo tempo. Dentro havia uma única folha,
Uma carta escrita à mão com letras suaves e cuidadosas. A inteligência e a justiça devem andar juntas, Henrique. Você será grande um dia, mas espero que nunca esqueça que o poder, sem compaixão, é apenas força vazia. Com carinho, professora Laura Mendes. Henrique encarou aquelas palavras por vários minutos, sentindo o peso delas. Na manhã seguinte, ao entrar na sala de audiências, Henrique olhou para os processos empilhados sobre a mesa com um olhar diferente. Ele os pegou e começou a folhear. Um caso lhe chamou a atenção. Era de um jovem acusado de furto. Ele leu os detalhes. O garoto havia roubado um pacote de leite e alguns pães em um mercado. O dono do estabelecimento insistia que ele fosse condenado para servir de exemplo. Henrique bateu o martelo. Quero analisar esse caso pessoalmente. Os advogados se entreolharam. Não era comum que ele se envolvesse em casos menores como aquele. Mas agora ele sabia que não era apenas um caso. Era uma oportunidade de fazer justiça de verdade. O julgamento começou no dia seguinte. O jovem, magro e assustado, mal conseguia levantar a cabeça. Henrique olhou para ele por um instante antes de falar. Me diga, por que você roubou esse alimento? O garoto apertou os punhos. Sua voz saiu baixa. Minha irmã mais nova estava com fome. Eu não tinha dinheiro. O advogado da acusação riu. Meritíssimo. São desculpas comuns. Roubo é roubo. Se ele não pode pagar, deveria procurar ajuda. Henrique respirou fundo. A defesa quer se pronunciar. O defensor público balançou a cabeça. O acusado não nega o crime, Excelência. Apenas pede que seja levado em consideração o contexto da situação. O juiz cruzou os dedos sobre a mesa e olhou diretamente para o jovem. Você estudava? O garoto hesitou. Eu tive que parar. Minha mãe ficou doente e eu precisei cuidar dela. Henrique ficou em silêncio por um instante. Então virou-se para o advogado da acusação. O senhor sabe onde eu estudei? O homem franziu a testa. Não, Excelência. Henrique se inclinou levemente para a frente. Em uma escola pública, no subúrbio. Eu também passei fome. Eu também precisei de ajuda. Mas houve uma pessoa que acreditou em mim. A sala ficou em silêncio. Ele voltou-se para o garoto. Não vou te mandar para um reformatório por causa disso. Mas você precisa entender que existe um caminho diferente. O garoto o encarou sem acreditar no que estava ouvindo. Henrique pegou um papel e assinou. Estou suspendendo a pena e, em vez disso, ordeno que você seja encaminhado a um programa educacional. Você irá estudar. Você terá uma segunda chance. O garoto começou a chorar baixinho. Henrique bateu o martelo. Caso encerrado. A sala ficou em choque. Mas, no fundo, Henrique sabia que a verdadeira justiça tinha sido feita naquele dia. Ele saiu do tribunal, respirando fundo. A vida lhe deu uma chance através de Laura Mendes. Agora era sua vez de fazer o mesmo por outros. Os dias seguintes foram diferentes para Henrique. Vasconcelos, pela primeira vez em anos, ele não via sua função apenas como um trabalho, mas como um propósito. Ser juiz não era apenas aplicar a lei, mas garantir que a justiça verdadeira fosse feita. A história do julgamento do jovem acusado de furto se espalhou rapidamente. Alguns colegas o criticaram, dizendo que ele estava sendo sentimental demais. Outros, no entanto, começaram a vê-lo com respeito renovado. Mas Henrique não se importava com as opiniões. Ele sabia que estava fazendo o que era certo. Em uma tarde chuvosa, ele recebeu uma visita inesperada em seu gabinete. Laura Mendes. Ela estava ali diante dele, como uma lembrança viva do passado que ele quase esqueceu. Posso entrar? Henrique se levantou imediatamente. Claro, por favor. Laura caminhou devagar até a cadeira à sua frente e se sentou. Eu soube o que fez pelo rapaz no tribunal. Henrique sorriu levemente. Ele merecia uma chance. A idosa assentiu, orgulhosa. Isso me lembra um garoto que, anos atrás, tinha medo de ler em voz alta na sala. Henrique riu, baixando o olhar. Eu odiava isso. Mas eu sempre soube que você tinha algo especial. Os dois ficaram em silêncio. Por um momento,
Então, Laura puxou algo de sua bolsa e colocou sobre a mesa. Era um caderno antigo, de capa gasta. Henrique franziu a testa ao reconhecer o objeto. Isso é, sim, seu primeiro caderno de redação. Ele pegou o caderno com cuidado, como se fosse algo precioso. Folheou lentamente as páginas amareladas pelo tempo e encontrou um texto que escreveu ainda criança. O título era simples, mas carregava um peso que agora ele entendia completamente. O que é justiça? Henrique leu suas próprias palavras, escritas com letras desajeitadas. Justiça não é só punir os maus, mas ajudar os bons a não desistirem. Ele fechou o caderno e encarou Laura. Eu escrevi isso? Escreveu. E eu guardei, porque sabia que um dia você precisaria lembrar. Henrique sentiu um nó na garganta. Obrigado, professora. Eu não fiz nada. Apenas te lembrei do que você já sabia. Henrique respirou fundo e recostou-se na cadeira. Eu acho que quero fazer mais. Não quero ser apenas um juiz que segue regras. Quero ajudar as pessoas antes que elas precisem estar diante de mim num tribunal. Laura sorriu. E como pretende fazer isso? Henrique pegou um bloco de anotações e começou a escrever. Quero criar um projeto para jovens de baixa renda. Um programa que ensine direito básico, que ajude aqueles que não sabem seus próprios direitos, que ensine que a lei deve proteger e não apenas punir. Laura assentiu, satisfeita. Então faça. Henrique olhou para ela. A senhora me ajudaria? Ela riu. Eu sou velha, Henrique. A senhora é sábia. E eu preciso da sabedoria de quem me ensinou tudo. O que sei? Laura pensou por um instante e depois assentiu. Eu adoraria. Meses depois, o programa começou a funcionar. Jovens de comunidades carentes passaram a frequentar palestras, a receber mentorias jurídicas, a entender seus direitos e deveres. Henrique se tornou mais do que um juiz. Se tornou um mentor, um exemplo de que o poder da justiça só existe quando há humanidade por trás dele. Laura Mendes, ao seu lado, voltou a fazer o que sempre fez de melhor: ensinar. O tribunal, antes apenas um local de julgamentos frios e impessoais, agora era um lugar onde vidas eram transformadas. E tudo isso começou com um único encontro: um juiz que esqueceu sua essência e uma professora que nunca deixou de acreditar nele.